Oi, sou a Magda do canal Vinentia Evinentia. Neste episódio, trago nova atualização da reforma de um estúdio em prédio antigo. No episódio anterior, eu contei para vocês que ainda estávamos esperando a verificação da instalação hidráulica por um segundo encanador, porque a instalação estava nos deixando um pouco preocupadas. E quando ela for verificada e soubermos que está tudo certo, fechamos as paredes, colocamos os azulejos e tudo vai ficar lindo. Mas é isso, quando se trata de planejar qualquer coisa durante uma reforma. Tem um ditado que diz: se você quer fazer Deus rir, conte a ele sobre seus planos. Então, basicamente, é exatamente esse o cenário aqui. Porque quando o segundo encanador chegou, descobriu-se que muita coisa estava errada. Já estamos acostumadas a ver profissionais criticando o trabalho dos outros e dizendo que os anteriores foram piores. E falam: aqui poderia ter sido feito errado. Só que, claro, com outras palavras, então eu encarei isso com certo distanciamento. Mas mesmo assim, esse segundo encanador justificou várias coisas de forma muito sensata. E isso também batia com as nossas dúvidas, com as nossas observações, porque essa instalação foi feita de uma forma, como posso dizer, muito descuidada. E no momento em que você vê que algo foi feito de forma tão desleixada, aqui, ali também e lá também, que suas palavras foram ignoradas e depois aparece algum problema, então precisa consertar. Aí é normal ter dúvidas, né? Então, aqui nós tínhamos essas dúvidas. E depois o segundo encanador. Bem, ele não só nos confirmou essas dúvidas, como também acrescentou outras novas. Um desses assuntos foi a questão do escoamento. A água precisa ter uma inclinação adequada para escoar. E assim, como na parte da cozinha, essa inclinação era bem grande. Já na parte do banheiro, ela era mínima. Isso, claro, gera dúvidas quando você olha para o cano e ele parece praticamente reto. Mas, de fato, nas instalações hidráulicas, muitas vezes os canos são feitos com uma inclinação muito pequena, em torno de 2. E várias fontes até dizem que 2 é a inclinação recomendada. E realmente, a olho nu, parece que quase não existe, mas na verdade existe sim. E essas fontes dizem que está tudo certo. Havia muitas críticas ao cano de esgoto, que aqui na parte da cozinha tinha uma inclinação bem acentuada, maior do que agora. E na parte do banheiro já estava quase plano. E isso antes, claro, gera algumas dúvidas, quando a gente olha a olho nu e o cano parece plano. Mas eu já vi que realmente nas instalações hidráulicas pode haver uma inclinação pequena. Algumas fontes até recomendam uma inclinação de 2%, o que a olho nu realmente parece que não tem inclinação nenhuma. Porque são 2 centímetros por metro, então se vocês têm essa distância de 1 metro e aqui está só 2 centímetros mais baixo do que no outro ponto, realmente parece que o cano está simplesmente na horizontal. Mas ainda assim, há uma inclinação, tudo escoa bem e é até recomendado por algumas pessoas. A questão é que só a inclinação não é tudo na instalação. Também é importante como esse cano está posicionado, quantas curvas e voltas ele tem, de onde a água entra nele, enfim, são muitas questões diferentes. Ainda não me sinto uma especialista em hidráulica, mas nesse meio tempo já consegui aprender um pouco mais sobre o assunto. E esse segundo encanador também chamou atenção para questões como, por exemplo, a curva no canto, onde o cano estava em um ângulo de 90 graus, então se algum dia entupisse e precisasse desentupir com uma mola, não daria certo, porque a curva é muito acentuada e fica muito longe. Então, poderia funcionar, mas se tivesse algum problema, poderia ser um problema maior do que deveria ser. E também assim, se o caimento for pequeno, mas a água simplesmente correr por um cano reto, tudo bem. Mas quando aparecem muitas curvas, cada curva é justamente esse risco potencial, sabe? Um lugar que pode entupir mais facilmente do que um cano reto. E a nossa instalação aqui, estava um pouco exageradamente complicada. Tenho a impressão de que o senhor encanador, aquele primeiro que fez isso, meio que usava o que tinha à mão e ia criando algo a partir disso.
E não que ele escolhia os canos de acordo com o projeto da instalação, mas sim que o projeto da instalação dependia dos canos e conexões que ele tinha à mão no momento. Além disso, descobriu-se que não foi feita a ventilação. A ventilação, sabe, toda a estrutura desse reservatório embutido já estava instalada e não dava para ver o que tinha lá dentro. Então, felizmente desmontamos isso e descobrimos que não tinha ventilação, o que também piora o fluxo de água. Não, sério, se fosse no vaso sanitário, aí sim poderia ficar realmente ruim. Existem essas válvulas de admissão de ar que você pode simplesmente instalar dentro do apartamento, não precisa colocar nenhum cano grande. Mas aqui, a questão era que já tinha um cano do antigo sistema de ventilação e dava para conectar nele. Só que ele era de ferro fundido e, pelo que disseram, tinha algum problema para fazer essa conexão. Então, o segundo encanador recomendou instalar essa válvula automática de admissão de ar e deixar de lado aquele outro cano. Mas o primeiro encanador não fez. Ele não fez nada, não tinha ventilação. Então, ventilação. Resumindo toda essa história, chegamos à conclusão de que vamos refazer tudo do zero. Porque aqui precisa consertar, ali também, tem umas curvas ali. E se a gente fosse consertar só por partes, na verdade seria mais difícil do que refazer tudo do zero. E como eu brinquei, acho que da próxima vez vou fazer a instalação sozinha, porque é muito estresse lidar com um profissional quando ele faz tudo errado. E dá pra ver. Acabei zicando e agora esse cano já foi colocado por nós. Então aconteceu. Preciso tomar cuidado com o que falo, porque dá pra ver que as palavras têm muito poder. E assim como foi mais fácil trocar os canos de esgoto por inteiro, no caso dos canos que trazem água quente e fria, onde a água vai sob pressão, não importa tanto a forma como essa instalação será feita. Então, teoricamente, eles poderiam ficar, só trocaríamos nos pontos em que estava vazando. Só que elas estavam instaladas bem ao lado do cano de esgoto. Então, para levantar um pouco esse cano de esgoto, era preciso mover também os canos de água quente e fria. E, consequentemente, tudo teve que ser feito do zero. E ainda temos pela frente a instalação dos canos de água, quente e fria. Por enquanto, só colocamos alguns canos aqui no começo, colamos algumas coisas, então já sabemos usar a máquina de solda. Sucesso! E preciso dizer para vocês que, embora a máquina de solda seja realmente uma ferramenta bem simples, você coloca os canos dos dois lados na máquina aquecida por um instante. Tira e cola um no outro. Não tem nenhum grande mistério. O importante é ter uma boa noção do tempo, encaixar direitinho e não se queimar no processo. É bom usar luvas. Mas ainda assim, existem lugares, por exemplo, em altura, onde eu não consigo imaginar fazer isso sozinha. Porque já tem um cano na parede e você precisa prender um novo nele. E a máquina de solda precisa ficar no meio, na altura certa, para unir essas duas partes ao mesmo tempo. Vocês precisam segurar a máquina de solda e o cano de baixo. O de cima já está instalado, então só pressionem a máquina de solda contra ele. Não, até daria para fazer isso, agora que penso. Mas é difícil. Definitivamente, é mais fácil com duas pessoas. E essa é uma daquelas situações de reforma que me fazem ter certeza de que fazer reforma com duas pessoas é muito mais fácil. Assim como alguns profissionais trabalham sozinhos. E eu entendo que muitas vezes é simplesmente uma questão de orçamento. Mas eles insistem que é preciso ser forte, independente, saber fazer tudo sozinha. Mas o resultado é que elas acabam gastando muito tempo em coisas que seriam rápidas, se simplesmente alguém lhes passasse algo, se alguém segurasse alguma coisa para elas. Não tem tanta necessidade de improvisar, então fico surpresa que tantas pessoas gostem de trabalhar sozinhas. Na minha opinião, em dupla é o ideal. De qualquer forma, voltando ao assunto, agora vamos instalar os canos. Aqui já foram feitos os buracos mais acima, não vão mais ficar perto desses canos de esgoto. Já o cano de esgoto
foi colocado embaixo, nesse buraco, onde antes também estavam os canos de água quente e fria. E eu sinto que essa inclinação que temos agora, que é de cerca de 5%, também é bem pequena, mas ainda assim é muito, muito maior do que a anterior. Então eu tenho dúvidas se antes era 2% ou talvez até menos. Isso sim seria um problemão se tivesse ficado assim. Então ufa, conseguimos. E eu também pensei muito sobre qual inclinação fazer, porque se vocês procurarem na internet qual inclinação deve ser feita para o cano de esgoto, da pia, da cuba e assim por diante. Aparece 2% que é o ideal. 2% que pode ser menos, pode ser um pouquinho mais, mas 2 é o ponto certo. E avisam para não exagerar. Ao mesmo tempo, eu também conversei com algumas pessoas experientes. E também, esse segundo encanador disse que é melhor ter uma inclinação maior, que 2 é o mínimo. Então, alguns dizem que 2 é o mínimo e que é melhor ter uma inclinação bem maior. Porque a água escoa mais rápido, mas na internet dizem que é melhor uma inclinação menor, em torno de 2%, para que a água não escoe rápido demais, mas sim em um ritmo mais constante. E o que pensar sobre isso? Então, felizmente, acabou que teremos que fazer com inclinação de 5 mesmo, para que aqui o escoamento funcione bem. Conectamos com o cano de saída da máquina de lavar e tudo coube nessa parede divisória. E justamente 5 é mais do que 2%, mas também não é demais. Então está dentro das recomendações de todos os lados. Então ficou perfeito. O plano era terminar toda a instalação já no fim de semana passado. E isso era totalmente possível. Em um dia quebrar, colocar o esgoto, no outro dia soldar os canos de água quente e fria, provavelmente teríamos conseguido. O problema é que, como sempre acontece em reforma, algo nos surpreendeu. E esse algo foi o cano de ferro fundido que estava aqui. Ele já não tinha mais nenhuma função, porque era uma ventilação antiga que já não servia para ninguém. Poderia servir para a gente, mas o primeiro encanador nem fez nenhuma ventilação. E o segundo encanador disse para ignorar esse cano, porque é um cano velho, vamos colocar uma ventilação automática no lugar. Então ficou pendurado um cano cortado que não levava a lugar nenhum. Então a gente podia simplesmente se livrar dele daqui para ter mais espaço para os outros canos. E foi isso que decidimos fazer. O problema é que quando começamos a cortar, queríamos que ela terminasse mais alto e não aqui embaixo. Ela deslizou em nossa direção. E o cano de ferro fundido não é leve. E ele tinha alguns suportes próprios. Na verdade, em todo o comprimento, tinha apenas um suporte que mal se segurava na parede. E por baixo estava apoiado por alguns tijolos enfiados ali. Então, quando a gente mexeu nela, ela começou a deslizar, primeiro um pouco, depois mais. E foi dramático. Não sabíamos o que fazer. Corremos ao sótão e vimos que o cano saía da chaminé no telhado. E aí foi um drama. Não podíamos prender ele em nada, porque é incrivelmente pesado. Não tínhamos ganchos bons para ela. Por outro lado, não podíamos deixar um buraco no telhado, afinal ali tem uma chaminé. Foi um drama. Foi um momento de verdadeiro terror. No começo, tentamos apoiar ela com alguma coisa, para que no nível do sótão ela continuasse lá, junto daquela chaminé. Mas também tínhamos receio de que, se entrasse um pouco de água por essa chaminé, o que aconteceria se essa água caísse ali? Não podia ser assim. Aliás, teria sido assim se tivéssemos deixado a instalação como estava. Então não daria certo. Então decidimos tirar todo esse cano, porque ele era pesado demais para prender em algo de forma segura e colocar um de plástico no lugar. E então pensamos que, já que íamos colocar outro cano e de plástico, que seria fácil de instalar, poderíamos fazer uma ventilação adequada, com uma chaminé no telhado e não apenas uma ventilação automática dentro do apartamento. Então, na verdade, acabou dando tudo certo. Só que a gente não estava preparada para isso.
Então, mais algumas horas lidando com esse cano, tentando encontrar uma solução, indo à loja comprar coisas extras. Perdemos meio-dia, facilmente. Quanta trabalheira foi, subindo e descendo, experimentando ali, tentando encaixar o cano na ponta da chaminé no sótão, aqui levantando, tentando prender de algum jeito. Uau! Isso foi uma loucura e muito estressante. Quando aquele cano começou a deslizar em cima da gente pela primeira vez, eu simplesmente comecei a rir, porque rir é a minha reação ao estresse. Eu já estava tão desanimada com os problemas daquela instalação hidráulica que aquele cano de ferro fundido caindo em cima da gente foi simplesmente a cereja do bolo de todo esse drama. Mas acabou sendo bom pra gente, porque agora tem um cano realmente elegante, com ventilação, vai até o telhado, tudo certinho. Se cair alguma água ali, ela escorre para o esgoto. Instalação perfeita, do jeito que deveria ser, exemplar. Neste momento, estamos nos preparando para instalar isso aqui, a saída para instalação do misturador do chuveiro. Vejam que aqui já está o espaçamento correto para a água quente e fria. Mas instalar isso é realmente um desafio. Na horizontal e na vertical, mesmo com essa parede torta aqui. Então, vamos ter que nivelar um pouco, dar um jeito. E por isso, vai levar mais tempo do que parece à primeira vista. Mas vai ficar nivelado. Da última vez, descobrimos que as saídas de água quente e fria estavam em alturas diferentes e, para ser sincera, ninguém de nós percebeu isso. Eu não estava aqui quando a instalação foi inspecionada, mas depois também passei bastante tempo aqui e nem percebi que havia tanta diferença de altura. E quando o segundo encanador veio e colocou o nível ali, fiquei até tonta na hora. Porque depois, claro que existem alguns jeitos, mas não é tão simples assim nivelar para instalar a torneira do chuveiro. Assim, seguindo a recomendação do segundo encanador, optamos por esse sistema. E aqui os canos vão passar, depois aqui, ali. Ah não, ali não, aquilo é um nicho antigo. Aqui eles vão descer e dali vão passar por baixo, até a pia do banheiro e depois até a cozinha. Então, depois vai ser mais fácil. O mais difícil é justamente deixar tudo bem nivelado. E quando a gente terminar isso, acho que depois vai correr tudo bem. Embora a gente tenha os mesmos para a pia do banheiro e para a pia da cozinha, lá não precisa que fique tão perfeitamente nivelado, porque para as torneiras da pia, os cabos vão para baixo de qualquer jeito, então não faz diferença. Mas, por outro lado, os canos vão poder passar retos e simplesmente não vai precisar fazer curvas para o fluxo passar. Não vai ter nenhuma dobra ali, então isso também tem suas vantagens. Com a pia, a cuba, e ainda a curva para a máquina de lavar, então ainda tem um pouco de trabalho, mas espero que desta vez nada dê errado para a gente. Vai surpreender e tudo vai dar certo. Torçam para que no próximo episódio eu mostre as paredes fechadas e talvez a instalação dos azulejos. Tenho muita esperança e mal posso esperar. Tomara que nada mais nos surpreenda, pelo menos de forma negativa. Contem nos comentários quais situações estressantes vocês já passaram durante reformas ou construções, porque reformas geralmente são um dos eventos mais estressantes da vida. E essas situações, cheias de estresse, praticamente sempre acontecem. Quase sempre. Porque, claro, tem gente de sorte. Mas mesmo assim, vários imprevistos, vários problemas com os profissionais, várias situações inesperadas, custos surpreendentes, isso é muito comum. E também acontece que se você precisa morar em um apartamento onde está acontecendo uma reforma ou durante o tempo dessa reforma, você mora com a família ou mora em um apartamento alugado, tendo que pagar o financiamento e também pagar por esse apartamento alugado. Ao mesmo tempo, o que faz com que o orçamento fique muito apertado. Então, essas situações que prolongam a reforma são ainda mais estressantes. Eu tenho mais facilidade porque depois da reforma volto para casa, onde está limpo, onde estou no meu próprio espaço. Então, esse prolongamento da reforma, na verdade, não é tão problemático assim.
O fato de eu me envolver e viver intensamente cada situação aqui é uma questão individual minha. Mas a verdade é que eu adoro assuntos de decoração e reforma e me interesso por isso e já tenho alguma experiência. Ainda sou super iniciante, mas já tenho alguma experiência. Então, mesmo assim, é muito mais fácil para mim. Felizmente, quando a reforma termina e vemos os resultados, geralmente todo esse estresse acaba sendo apagado da nossa memória. E podemos contar essas histórias diferentes, já de boa, rindo. Nem sempre, mas muitas vezes é assim. Então, se vocês estão passando por alguma crise agora, lembrem-se. Depois vai melhorar. Fiquem bem, inscrevam-se, curtam e até a próxima. Tchau. E isso é uma termofusora. Ela esquenta aqui, agora está desligada, então posso tocar à vontade. E aqui você coloca um dos tubos. Aqui o outro. Na verdade, aqui você coloca o tubo e aqui o outro elemento. Vejam que aqui vai o tubo. Bem no meio. E aqui vai um cotovelo, por exemplo. E o cotovelo é soldado por dentro. O tubo por fora, porque o tubo entra aqui por dentro. Agora não vou conseguir encaixar, porque quando está aquecido, aí tem que empurrar o plástico. Ele se espalha um pouco para os lados. E depois, 1, 2, 3, a gente puxa. E encaixamos uma peça na outra. Após um tempo, está pronto. Tcharam! É só isso.